Qual a chance de Otávio, meia atacante que já foi parceiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, defendeu o Porto e hoje atua pelo Al Qadisiyah, virar reforço do Corinthians? Essa notícia explodiu como uma bomba nas redes sociais, especialmente com torcedores alvinegros. Ela dá conta de que Otávio negocia uma rescisão amigável do seu contrato com o Al Qadisiyah para fechar com um clube brasileiro. Corinthians, Internacional e Grêmio seriam os maiores interessados. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Railson, que é irmão do Otávio. E o Railson assegurou o seguinte, abre aspas, ele tem mais 2 anos e meio de contrato na Arábia e não tem como sair de lá. Hoje é impossível, fecha aspas. O Railson descarta qualquer possibilidade de acordo com o Corinthians ou com outro clube brasileiro. O Otávio está praticamente recuperado de uma lesão que o afastou dos últimos meses. E é impossível se desvincular do Al Qadisiyah por conta das condições financeiras. É que na Arábia Saudita o Otávio ganha 14 milhões de dólares por temporada. Se a gente trouxer para a nossa moeda e dividir por mês, dá para dizer que o Otávio fatura na casa dos 6 milhões de reais mensais. Diante disso, ele vai continuar no Al Qadisiyah, vai completar esses 2 anos e meio de contrato e aí sim vai cogitar voltar ao futebol brasileiro, por agora algo impossível. Só para completar em relação ao Timão, registrar que o clube demitiu o gerente administrativo Rafael Salomão. Ele foi citado no relatório de auditoria interna que apontou irregularidades na gestão de materiais esportivos do clube. Só para fechar de vez, registrar que José Martínez segue com seu futuro indefinido. A lesão de ligamento colateral não, o rompimento do ligamento cruzado anterior pode afastá-lo dos campos por até 1 ano. E o Corinthians estuda se pode ou não rescindir seu contrato, mandando o venezuelano embora. Com uma boa e uma ótima notícia. A boa notícia é de que Labiat, o reforço polêmico indicado por Memphis Depay, vai custar, entre aspas, barato. O Corinthians acertou um contrato até dezembro que garante ao meia marroquino 400 mil reais por mês. Esse valor equivale a menos do que 100 mil euros. Não dá para dizer que são cifras bem naturais dentro do mundo do futebol. Importante contar também que não há pagamento de luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Nem existe qualquer bônus estabelecido por metas. Se for campeão, se alcançar o número de jogos, ele tem direito a 400 mil por mês até dezembro. Se o Corinthians gostar, pode renovar seu contrato nas mesmas ou em outras condições. Caso contrário, Labiat pode ir embora. Vale a lembrança de que o meio-atacante marroquino havia causado polêmica depois da derrota para o Palmeiras no último fim de semana. Dorival Júnior foi perguntado a respeito da contratação e disse que não teve nada a ver com a história. Ficou muito claro que foi o Memphis quem o indicou, o bancou e conseguiu seu reforço. Para completar, registrar que Alan, jogador do Flamengo, já desembarcou em São Paulo, super contente com o acerto com o Corinthians. Abre aspas pro jogador, é meu sonho jogar no Corinthians. Eu não estava nem dormindo. Quero fazer história aqui e conquistar títulos. Estava louco para chegar ao Corinthians, treinar e jogar. Acabou dando tudo certo. Agora é construir minha história no clube e conquistar títulos. Só para refrescar sua memória, empréstimo até o fim da temporada, sem custos. Corinthians assume 100% dos salários do atleta, que geram na casa de 1 milhão de reais mensais. Não, hein? Também envolvendo o Martínez, o que foi? Como é que foi essa história, hein? Jogou partida amistosa, tal, voltou com o LCA rompido, o que aconteceu? É uma confusão longa, com muitas páginas aí pela frente, tá longe de ser um livro fechado. Enfim, a questão mais básica todo mundo acompanha desde ontem. Enfim, o Martínez se reapresentou com um problema grave no joelho esquerdo, que vai obrigá-lo a uma cirurgia e, consequentemente, uma longa parada, ou seja, arrisca perder a temporada inteira. Falamos logo isso ontem, no começo da live de ontem, um problema, então, no LCA, ali no menisco. Enfim, temos o lado do Corinthians. A Lili ontem, Nascimento, trouxe à noite uma informação inicialmente publicada pelo Samir Carvalho no UOL, e a Lili confirmou que internamente o Corinthians cogita ou estuda ou tem conversado internamente sobre a possibilidade de rescindir o contrato com o Martínez por justa causa, porque ele supostamente teria se lesionado na Venezuela, para além daquela questão do longo tempo sem voltar ao país, inicialmente por conta do Trump contra o Maduro versus Maduro, ele não conseguiu deixar o país, depois foi ficando, isso por si só já causou incômodo, consequentemente uma multa pesada no salário do Martínez. Agora entra essa questão da lesão.
o Corinthians trabalha com essa ideia de forma ainda muito embrionária sobre a possibilidade de rescisão de contrato por justa causa por supostamente o Martínez ter se lesionado na Venezuela, especialmente levando em consideração um jogo festivo que ele participou no dia 26 de dezembro. E há imagens desse jogo festivo que comprovam, pelo menos ajudam e fortalecem a narrativa do Corinthians. Eu tenho agora o lado do jogador, depois, evidentemente, eles vão conversar. Aliás, ontem teve uma primeira conversa entre Marcelo Paz, que não conhecia até então o Martínez pessoalmente, Marcelo Paz, Martínez e os representantes do Martínez. Uma conversa ontem no centro de treinamento do Corinthians. Naquele momento, ninguém cogitou nada, ninguém falou nada sobre uma eventual rescisão. Isso vem sendo conversado nos bastidores, mas para o jogador não chegou nada. É bem verdade que hoje vai existir uma segunda conversa. Talvez, então, nessa conversa, coloquem essa possibilidade em cima da mesa, porque como vazou para a imprensa, não tem como fugir mais ao assunto. Então, será com certeza tema nessa nova conversa de hoje. A de ontem foi presencial, essa, pelo que eu entendi, será virtual, porque algumas das pessoas envolvidas não estão em São Paulo, não estão no Brasil para participarem nessa reunião. Do lado do jogador, e eu vou trazer aqui então o outro lado. O lado do Corinthians, nós já falamos, a Lili publicou ontem. Do lado do jogador, e por isso que tem muito pano para manga daqui para frente, o jogador se defende que essa lesão surgiu na final da Copa do Brasil, no último jogo no Maracanã contra o Vasco. Corinthians campeão dia 21 de dezembro. O jogador sentiu ali o primeiro incômodo, passou a mensagem ao departamento médico, ele seguiu em campo, foi importante na partida inclusive, e dali em diante, se porventura o Corinthians buscar a rescisão de contrato por justa causa, o jogador se protege porque ele explicou para o departamento médico naquele jogo que existiu incômodo, ele tem conversas no WhatsApp, conversas com membros do departamento médico do Corinthians pós-jogo, em que ele relata novamente as dores e o departamento médico toma conhecimento do problema. Então, se o Martínez jogou dia 26 no jogo festivo na Venezuela, ele já tinha um incômodo sentido no jogo contra o Vasco com conhecimento do Corinthians. Esse é um ponto primeiro. Então, a lesão não surge no jogo festivo. Ela pode ter sido agravada no jogo festivo, evidentemente, e ao longo do período que o Martínez esteve na Venezuela sem o acompanhamento do Corinthians. Então, a lesão pode ter se agravado. Mas a versão do Martínez, do lado do Martínez, é que esse incômodo, essa lesão, esse problema surge no dia 21 de dezembro, jogo contra o Vasco. E depois ele tem mensagens trocadas com membros do departamento médico do Corinthians, onde ele explica que as dores continuam, que o incômodo continua. Tanto é que, outro ponto importante, o Martínez foi reavaliado essa semana pelo Corinthians, comprovou-se então esse problema no joelho esquerdo. No dia 24 de dezembro, com o conhecimento do Corinthians, ou supostamente com o conhecimento do Corinthians, porque agora vai ser uma briga de versões, o Martínez fez um exame médico por conta dessas dores, por conta desse incômodo, na Venezuela. Dia 24 ele faz um exame, cujo resultado é apresentado para ele no dia 27, um dia depois do tal jogo festivo que o Corinthians internamente usa para suportar a sua versão. Então, enfim, tentando aqui trazer de forma resumida, o Corinthians tem uma avaliação do que está acontecendo, o Martínez tem outra avaliação. Na cabeça do Martínez, essa lesão surge em campo, vestindo a camisa do Corinthians, ou seja, ele está ligado contratualmente ao problema. Não foi algo que surgiu durante as férias ou durante o período em que ele esteve ali com incumprimento de não ter se representado no Corinthians. Enfim, é uma questão delicada, porque independentemente de ser nas férias ou não, o jogador tem um vínculo com o Corinthians, há direitos trabalhistas por trás disso. Então o Corinthians, se de fato pensar, levar adiante, no caso, essa tentativa de rescisão de contrato por justa causa, tem que ser algo muito bem organizado, porque o mínimo detalhe joga contra o Corinthians e joga a favor do jogador.
vai contra, então, o clube e vai a favor do jogador, muitas vezes, quando envolvem lesões com jogadores com contrato vigente. Protege, entre aspas, o funcionário, né? A gente está em contato aqui com o Felipe Rino, que é advogado especialista em direito esportivo. Felipe, seja bem-vindo ao Fala Fonte. O Bruno Andrade já trouxe para a gente aí as versões, né? No que o Corinthians se sustenta, o que alega também o lado do jogador. Só para a gente deixar bem claro, então, para o Fã de Esportes e para a gente entender também como é que isso vai ser discutido juridicamente e para que lado que você acha que vai essa história. É possível saber quem tem razão pelas informações que a gente tem? Bom dia, primeiramente obrigado pelo convite, sempre muito bom estar aqui com vocês. Primeiro eu vou dar minha opinião pessoal, tá, dentro da aplicação da lei. Eu não vislumbro nenhuma possibilidade legal dele ser dispensado por justa causa. Tá? Nós temos hoje a Lei Geral de Esportes e nas suas lacunas são aplicadas a CLT, são as leis trabalhistas. A lei trabalhista, a CLT, ela diz que o empregado pode ser dispensado por justa causa por vários motivos. Né? Eu elenquei 3 aqui, separei 3 que poderiam ser enquadrados, que seria ato de improbidade, incontinência de conduta ou desídia. Na minha opinião, nenhum desses casos se aplica a essa situação. Até porque ele não estava ali no desempenho das suas funções, ele estava de férias. Então nós sabemos que é plenamente comum, normal, esses jogos festivos. Uma lesão de LCA ou qualquer outra lesão, ela pode ocorrer, seja num jogo festivo, até mesmo em casa, tropeçando, caindo de uma escada, enfim. Então eu não vislumbro que ele tenha concorrido para essa situação. Ele não praticou nenhuma situação que quisesse que isso ocorresse. Diferentemente se ele tivesse feito algo planejado para que prejudicasse ali o Corinthians ou de alguma forma atentado contra a sua saúde e rompesse o ligamento de propósito. Obviamente isso não aconteceu. Então eu não vejo ali nenhum tipo de improbidade, incontinência, mal conduta ou desídia. E a própria Lei a própria Lei Geral de Esportes, ela tem um artigo específico que diz que quando o atleta ficar afastado do exercício de suas funções por mais de 90 dias, tá, por algo que ele tenha concorrido fora do ambiente de trabalho, e aí sim se aplica essa questão, porque ele concorreu, ele estava de férias, foi participar de um jogo festivo, e aqui eu nem vou entrar na discussão se a lesão ocorreu antes ou não, tá? O Corinthians poderia, no máximo, a partir de 90 dias, suspender o pagamento dos salários até que ele volte a atuar. Tá? Então, nós temos um artigo específico na Lei Geral dos Esportes, tá, que se aplica ao caso concreto, dizendo que o clube pode, a partir do afastamento do atleta superior a 90 dias, caso tenha sido praticado algo fora do ambiente de trabalho, tá? Por exemplo, uma prisão ou qualquer outra situação como essa, por exemplo, que não tenha ocorrido um acidente de trabalho porque não aconteceu durante o trabalho dele no Corinthians, o Corinthians pode, após 90 dias, suspender os seus salários. Então o Corinthians não pode demiti-lo por justa causa, tá? Porque nós temos ali na própria lei algo específico, determinando que, nesse caso, o Corinthians pode suspender os salários dele após 90 dias. Então o Corinthians vai ter que pagar o salário dele pelos próximos 3 meses e depois pode suspender o pagamento, mas não dispensá-lo por justa causa. Seria um risco muito grande do Corinthians dispensá-lo por justa causa, porque eu acredito que não se enquadra, tá, em nenhuma das hipóteses legais, e o Corinthians ficaria ali à mercê de uma ação trabalhista milionária, porque ele poderia então cobrar a cláusula compensatória desportiva, que seriam os salários que ele receberia do dia da demissão até o final do contrato. Alguém tem alguma pergunta para o Rino? Bom dia, doutor Rino. Prazer falar com você. Caso o Corinthians optasse, mesmo assim, por rescindir o contrato do Martínez, por alegar justa causa, você falou que seria um risco que o Corinthians estaria correndo. Quais seriam esses riscos, no geral, assim, que você poderia explicar que o Corinthians poderia sofrer? Fatalmente, ele entraria com uma ação pedindo o reconhecimento da reversão da justa causa, para que essa justa causa fosse revertido por uma dispensa sem justa causa. E, na minha opinião, ele venceria. E qual seria o grande prejuízo ao Corinthians? Teria que pagar todos os salários dele até o final do contrato, né? Então, eu não sei quanto tempo resta de contrato dele,
Por exemplo, se faltarem mais 3 anos de contrato, o Corinthians teria que pagar esses 3 anos de contrato, mesmo que amanhã ele se empregasse em outro clube. Então o risco é muito grande. Bruno, você tem alguma pergunta? Hernan, porque tem uma aqui do chat que eu achei bem interessante, mas é sobre outro caso que a gente pode esclarecer também com o Rino. Sobre esse caso. Tem, Bruno? Do meu lado... Tá. Não, do meu lado, para já é agradecer a explicação, trazer essa novidade em relação aos 90 dias, que muito claramente, de forma objetiva, eu não sabia, e acredito que muita gente também não tinha o conhecimento. Então, é agradecer o doutor por essa explicação. Eu não entrei nos detalhes se a lesão ocorreu a serviço do clube ou não, até porque eu acho que esses fatos aqui, para a discussão em si da dispensa por justa causa ou não, acho que são mais relevantes do que se discutir quando ou não ocorreu a lesão. Né? Se a lesão for comprovadamente, se for comprovada que ela ocorreu durante o jogo, aí o atleta passará a ter vários outros direitos também. Né? Mas em questão a dispensa Felipe, por justa causa... Só uma dúvida, e eu peço então só uma licença rapidamente para o Bruno, porque muita gente, aí eu vou estender a conversa para além da questão do Martínez, porque muita gente falou, mas olha, se a lesão aconteceu num jogo festivo, os clubes não permitem que os jogadores participem em jogos festivos, quando acontece de forma frequente no Brasil e fora. Você, como faz e fez muitos contratos de jogadores, é para explicar se porventura nos contratos dos jogadores há essa cláusula muitas vezes de você no período de férias não pode participar em atividades esportivas que não sejam ligadas ao seu clube com o qual você tem contrato. Se isso é costume, se isso é da boca para fora, porque frequentemente a gente vê, né, jogadores participando de jogos festivos, sobretudo no fim do ano. Sim, eu já vi em vários contratos, inclusive proibição de andar de jet ski, de pular de bungee jump, etc. Não apenas de participação de jogos festivos. Eu até procurei aqui em vários contratos de atletas do próprio Corinthians, né, que eu tenho acesso, e não achei nenhuma cláusula nesse sentido. De toda forma, a minha opinião é que se tivesse uma cláusula no sentido impedindo ele de participar de um jogo festivo, essa cláusula não teria validade. Tá? Diferentemente de um salto de bungee jump, de um salto de paraquedas, em que há um iminente risco, né? Normalmente esses jogos festivos são para arrecadar fundos para a cidade do atleta, então eu não vejo que uma proibição em relação a isso fosse eficaz. Poderia, se tivesse essa cláusula, facilmente ser anulada. Diferente de um caso que eu já tive de um atleta de um clube menor, que durante as suas férias ele foi disputar uma partida de um campeonato amador. Então ele recebeu de um clube amador, né, durante suas férias, e aí ele foi dispensado por justa causa. Inclusive, hoje nós temos até um embate na justiça, mas é uma situação diferente, né, de uma competição amadora, que querendo ou não é uma competição, de um jogo festivo. Né? Então acho que proibir um atleta de participar de um jogo festivo na sua cidade, até porque nós sabemos que esses jogos festivos não têm ali um nível de competitividade grande, né? Acho que impedir isso seria algo passível de nulidade. Rino, obrigado, viu, pelos esclarecimentos aí. Um abraço, obrigado pela atenção. Abração, Felipe. Valeu. Prazer Muito falar obrigado. contigo. Prazer em ver os meus amigos André, Hernan e Bruno juntos. Aê, é isso Tchau, aí. tchau. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!